Pessoal, voltei com mais um vídeo aqui no Seleção Literária, depois de muitos dias, muitas semanas sem vídeos novos aqui. Eu acho que quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tive um mês de maio bastante atribulado, que depois eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, as viagens que eu fiz, gravei muita coisa, trouxe também muita coisa, muitos livros aqui, inclusive estão aqui do meu lado, que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, pra você ficar acompanhando, já peço e já convido a você que se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo, mas não se inscreve, é só clicar aqui embaixo. Você já se inscreve, é de graça, não paga nada. Se você for um entusiasta do nosso trabalho, inclusive você pode se tornar um membro e aí fazer uma pequena doação todos os meses, de forma recorrente aqui para o canal. Isso são formas de contribuição que você pode dar ao Seleção Literária, dando um like, se inscrevendo, compartilhando, comentando aqui nos vídeos. Tudo são formas muito legais e a gente agradece desde já esse apoio. E no vídeo de hoje eu vou apresentar livros que eu li no mês de abril e maio. Não foram tantos, como eu falei no último vídeo que eu fiz desse tipo. Eu estava com uma dificuldadezinha de leitura, mas eu concluí aqui algumas leituras que eu fiz, ótimas leituras. Alguns dos livros que estou empolgado para tentar parar um pouquinho, escrever sobre eles, trazer aqui para vocês muito em breve. Alguns inclusive foram indicações de vocês e eu já peço também que você faça isso, deixando aqui nos comentários alguns livros que vocês leram recentemente e que me indicam aqui nos comentários, para que, quem sabe, eu fazer a leitura e trazer aqui também para o canal. Começando o mês de abril com A Vergonha, da Annie Ernaux, foi o primeiro livro que eu concluí no mês de abril. Lembrando que sempre que eu apresento os livros das leituras mais antigas até as mais recentes. Então o primeiro livro que eu li no mês de abril foi A Vergonha, da Annie Ernaux, atual vencedora do Prêmio Nobel, escritora francesa, tá com uma forte publicação aqui no Brasil através da editora Fósforo. Vou deixar a capa aqui apresentando para vocês aqui, porque eu não tô encontrando onde eu deixei ele, a minha versão física, mas de qualquer forma é mais um livro daqueles de texto curto da Annie Ernaux. Como sempre, ela é muito concisa, muito objetiva nas suas narrativas, e dessa vez ela nos apresenta como introdução, e eu vou explicar porque eu falo isso como introdução. Ela nos apresenta uma tentativa de homicídio que o pai dela tentou contra a mãe dela. Então ela, muito jovem, ainda muito criança, viu essa cena e isso impactou bastante a formação dela e a relação dela com os pais, especialmente com o pai, né? Ela já retratou o pai naquele livro Lugar, que tem resenha aqui no canal. Eu também já fiz resenha de O Acontecimento e vou fazer também resenha desse livro que eu estou falando, A Vergonha. E por que eu falo que isso funciona apenas como introdução? Porque de fato funciona apenas como introdução. Ela apresenta esse momento trágico da vida dela e passa o restante do livro contando outras situações, outros casos da vida dela no mesmo período. E o que me causou estranheza nesse texto foi justamente isso, porque fica muito amplo, ela abre espaço muito amplo para interpretação entre esse momento fatídico e os outros acontecimentos dela com a família dela ao longo dos anos. E lá no final é que ela pega e retoma essa linha narrativa apresentada no início, do que ela chama de A Vergonha, né? Dos livros que eu li da Annie Ernaux, esse foi o que menos me agradou. Foi um livro que eu demorei muito para ler, de tentar fazer uma montagem típica do que eu já tinha lido dela, né? Eu acho que talvez eu tenha me influenciado demais por outro tipo de narrativa, por outros livros que ela escreveu, e esse me pareceu muito amplo, as coisas me pareceram sempre muito abertas, muito fora de um foco narrativo centrado em temas específicos, como ela fez nos dois livros que eu citei agora há pouco, como O Lugar e O Acontecimento. Aliás, eu considero inclusive que talvez não seja o livro ideal para começar a ler a escritora. Acho que, começando por O Lugar, o caminho que eu fiz é um caminho bem satisfatório para conhecer a obra dessa imensa escritora que tem ganhado muita notoriedade e muitas publicações aqui no Brasil. Felizmente a gente tem muita coisa boa dela aqui no Brasil. E no mês de maio, já encerrando o mês de maio, só fiz essas duas leituras, eu li esse livro aqui, ó, As Viúvas das Quintas-Feiras, da escritora Cláudia Pinheiro, escritora argentina,
é uma das mais celebradas escritoras contemporâneas da Argentina. Eu tive a oportunidade de ir até a Feira do Livro de Buenos Aires e confirmei isso em loco, que os livros dela realmente são muito vendidos e são muito bem expostos. A Penguin, que publica ela lá na Argentina, aqui sai pela Alfaguara, né, mesmo grupo editorial. E As Viúvas das Quintas-Feiras se tornou um marco na literatura da Cláudia Pinheiro, porque ela faz uma narrativa muito provocativa daquela coisa que ultimamente tem ficado muito patente na literatura e no cinema, de você expor a vida de pessoas ricas, né? E ela fez isso lá em 2005, contando a história de um condomínio e de pessoas de classe média alta, vamos dizer, muito alta, né? Não chegam a ser pessoas da elite financeira da Argentina, mas são pessoas que vivem uma condição financeira muito confortável em condomínios fechados. E todas as quintas-feiras um grupo de homens ali casados, né? Todos casados, tendo a sua rotina ali com suas famílias, eles se encontravam para beber, assistir futebol e jogar baralho, esse tipo de coisa, enquanto suas esposas iam fazer outras atividades, né? A vida dos ricos, uma vida padrão ali daqueles ricos. E acontece uma tragédia numa dessas quintas-feiras, e a gente vai descobrindo o dia a dia desse condomínio, o dia a dia dessas pessoas, o dia a dia do mundinho fechado, rodeado de segurança, suposto conforto, suposta segurança, as convenções sociais entre eles, né, entre os ricos ali daquele condomínio, e até chegar justamente na fatídica noite de uma dessas quintas-feiras, que a gente vai descobrir o que é. Eu tô muito interessado e empolgado para trazer a resenha desse livro, porque assim, ela cria um thriller, uma tensão muito forte, uma tensão social também muito forte entre essas pessoas, que vai nos levando, nos conduzindo até esse momento fatídico. E de fato ela faz uma boa metáfora do que é esse condomínio, o Altos de la Cascada, tipo uma espécie de Alphaville nessas grandes cidades, que é comum, tem essas grandes cidades, hein? Em Buenos Aires também tem, na Argentina também tem esses conflitos sociais muito fortes, como aqui no Brasil. E foi um sucesso enorme esse livro lá na Argentina, e que aqui no Brasil infelizmente não chegou. Assim, eu não vi muita gente comentando sobre esse livro, mas em breve eu vou fazer uma resenha e vai ter um vídeo só para ele. E aí, abrindo o mês de maio, eu li mais um livro de literatura argentina. Eu li um livro de uma coleção, que inclusive eu já mostrei aqui para vocês, que é o livro Operação Massacre, do Rodolfo Walsh, considerado um clássico do jornalismo literário, da narrativa de não ficção, né? Não vou nem falar especificamente de jornalismo literário, apesar de que saiu pela coleção Jornalismo Literário da Companhia das Letras. Eu vou deixar os links para você depois assistir os vídeos dessa coleção, que é uma das minhas preferidas. E como eu estava muito nessa vibe de Argentina, né, de viagem que eu estava fazendo, eu passei uma semana lá, eu estava querendo ler muito da literatura argentina. Acabei nem lendo tanto quanto eu gostaria, por uma série de fatores, de trabalhos principalmente. E aqui ele conta a história de um massacre de 12 sujeitos, 12 homens que foram presos pela polícia ali naquele momento, em meados dos anos 1956, dos anos 50, com a queda do Perón, né? O exército estava garantindo que os apoiadores de Perón não retomassem o poder. Era um contragolpe que tinha acontecido na Argentina e estava uma tensão política muito forte naquele momento, do golpe, contragolpe, aquela coisa toda. E o exército estava tentando fazer com que peronistas não voltassem ao poder, e deflagrou uma operação um dia comum lá, de uma noite de boxe. Um grupo de homens estavam num bar ouvindo na rádio uma luta de boxe, e eles foram presos. A polícia chegou, deflagrou essa operação e prenderam 12 pessoas que não tinham absolutamente
nada a ver, diretamente ligadas a um possível golpe de Estado que estava acontecendo naquela noite de 9 de junho, em Buenos Aires. Essas pessoas não estavam envolvidas com essa tentativa de golpe, mas foram presas e foram levadas para um corredor de fuzilamento. E o Walsh conta os detalhes dessa noite e o que fizeram esses homens para serem condenados de forma tão violenta a um destino tão trágico, né? Porém, a execução não aconteceu como o exército planejava, né? Algumas pessoas conseguiram sobreviver desse massacre e relataram depois todas os testemunhos dessa noite tenebrosa de 9 para 10 de junho. É um livro incrível, realmente é uma narrativa que se tornou clássica. É um livro dos mais celebrados da Argentina. O Walsh é um escritor que sofreu, foi perseguido pela ditadura também, desapareceu na ditadura argentina, e ficou aqui o legado desse livro, desse grande livro, Operação Massacre, que saiu aqui pela Companhia das Letras na coleção Jornalismo Literário. Bom, e aí, entre indas e vindas, muitas horas de voo e de aeroporto, eu concluí a leitura de Pastoral Americana, do Philip Roth, considerado um dos seus livros mais clássicos. Essa Pastoral Americana é um daqueles que eu confesso que eu demorei um pouco assim para engrenar na leitura dele, fazia alguns meses que eu já estava lendo, até comentei sobre isso no vídeo anterior de leituras. E essa Pastoral Americana é um daqueles livros bastante clássicos do Philip Roth, né? Os seus típicos personagens, né? Judeu, branco, geralmente de classe alta. Aqui ele não traz um acadêmico, um professor, nada disso. Ele traz um empresário, um cara que teve uma juventude muito popular como jogador de beisebol e basquete, o Sueco Levov, apelido Seymour Levov, o nome dele, e o apelido de Sueco Levov. Foi um cara muito popular ali na comunidade judaica de Newark, nos Estados Unidos, e bonito, popular, grande jogador de beisebol, tinha um futuro pela frente incrível, e acabou levando esse futuro a herdar a empresa do pai. E tem um casamento com uma Miss Nova Jersey dos anos 50, e a filha tem um problema sério com a filha, envolvendo um crime, e ele se vê engolfado ali nesses problemas. Ele que é um cara que ama o seu país, que se vê como um sujeito de bom caráter, um bom empregador, um bom patrão, paga seus impostos, produz para o seu país, tem um veio nacionalista dentro de si, apesar de se sentir em dificuldades por ser judeu. E ele vê todo esse castelo que ele construiu ao longo da vida, um castelo de cartas, de areia, e desmoronando aos poucos na medida em que o país vai passando por transformações no contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, ascensão econômica, guerra do Vietnã. Então a gente vai acompanhando ao longo da vida desse sujeito. E quem narra essa história é o alter ego, um personagem muito famoso dos livros do Philip Roth, que é o Nathan Zuckerman. Ele é incumbido de escrever uma biografia desse sujeito, e a gente vai conhecendo na sequência a história desse sujeito através da visão do Nathan Zuckerman, que, para quem conhece a obra do Philip Roth, é um personagem alter ego que volta e meia aparece e é a figura central de alguns livros importantes de toda a obra do Philip Roth. Vou fazer um vídeo com certeza desse livro, ainda tenho que organizar muitas anotações que eu fiz em papel, em guardanapo, dentro de avião, sobre esse livro, mas com certeza em breve vai sair uma resenha também. Eu fiz já algumas resenhas já dos livros do Philip Roth aqui no canal, e não vou deixar passar em branco essa resenha também. E aí, por fim, pessoal, para a gente encerrar nossas leituras, que não foram muitas, no mês de maio eu concluí a leitura de uma adaptação de um grande clássico da literatura, de um HQ que eu comprei em Lisboa. Esse aqui, ó, O Nome da Rosa, que saiu aqui pela Gradiva BD, adaptada da obra do Umberto Eco, né, o grande sucesso do Umberto Eco, pelas ilustrações do Milo Manara, do italiano Milo Manara, conterrâneo do Eco. E ele conta esse thriller medieval, né, essa investigação medieval,
de um assassinato, uma sequência de assassinatos que acontecem dentro de um mosteiro. E o Manara traz muito bem essa carga histórica, tanto para a trama do livro, quanto para entender que O Nome da Rosa se tornou um dos maiores livros da literatura universal. E ele faz isso muito bem, inclusive trazendo o próprio Umberto Eco para a história. Ele coloca o Umberto Eco como um personagem de um pesquisador que se interessou por essa história, a história real, né? Do Eco indo atrás das suas pesquisas medievais na Itália nos anos 60 e depois publicando esse livro, criando esse romance que se tornou muito sucesso. Esse é o primeiro volume 1 de 2, eu aproveitei a oportunidade lá, espero que em breve saia lá na Europa o volume 2, eu consiga trazer de alguma forma para cá, porque realmente é uma obra muito, muito bonita e que enche os olhos saber que salta aos olhos saber que o Milo Manara adaptou essa obra para os quadrinhos, trouxe essa narrativa ilustrada assim, uma coisa belíssima, como vocês estão podendo ver aí. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras. Estou dando uma retomada aqui no canal, aproveitando esse momento para retomar a nossa agenda do canal. Tem muita coisa, eu tenho umas livrarias que eu filmei em Buenos Aires, coisas que eu filmei em Lisboa, coisas que eu trouxe, depois eu vou fazer vídeos específicos para isso também. Tem gravações novas da série Livreiros do Brasil que vão sair também em breve. Então tem muita coisa aqui gravada, já pronta para gravar, pronta para editar, já escrita também, que é só publicar. Enfim, tô retomando aqui a partir desse mês de junho a nossa produção do canal, e para isso, para você ficar acompanhando, se inscreva no canal, é importante que você esteja inscrito para ficar recebendo, você ativa o sininho de notificação e você fica recebendo as notificações quando eu colocar um vídeo novo aqui. Deixa aqui nos comentários também dicas de livros, quero saber de vocês, o que é que vocês andaram lendo aí, que vocês podem me passar de dicas, e é isso aí, pessoal. Valeu!